Mediterrâneo, destroços do avião e restos mortais dos ocupantes do voo 804 da Egypt Air. A informação confirma a queda do Airbus, mas não esclarece a causa. Passadas mais de 48 horas desde que o avião sumiu dos radares, nenhum grupo terrorista se responsabilizou pelo ataque. O avião cargueiro já se abre para recolher destroços. O ministro grego da Defesa confirmou que as equipes encontraram assentos, bagagens, corpos. Tudo flutuava numa área a 1,5 km do último ponto de contato. Uma área a 130 quilômetros da ilha grega de Cárpatos. As buscas num dos lugares mais profundos do Mediterrâneo envolvem as marinhas de 5 países. A Agência Espacial Europeia também ajuda. O satélite detectou o que seria uma mancha de óleo. Informações importantes para encontrar as caixas pretas e também trazer corpos de volta. Famílias e amigos rezam pelas vítimas, pessoas que começam a assimilar o que aconteceu depois de autoridades oficializarem a queda, recuarem e finalmente confirmarem os destroços. Autoridades egípcias defendem que um ato terrorista é mais provável do que uma falha. Segundo a agência de notícias Associated Press, nenhum passageiro era suspeito de terrorismo na Europa ou nos Estados Unidos. Um capitão de navio mercante disse que viu uma bola de fogo no céu. Mas o governo grego ainda investiga esse relato. A única convicção vem da torre grega de controle. O avião fez um movimento brusco para a esquerda e perdeu altitude girando. A rede britânica BBC afirma que esse mesmo Airbus fez um pouso forçado em 2013 por causa de um superaquecimento num dos motores. Esse defeito teria sido consertado. Mas diante de novas informações, o que separa fato de especulação ainda está no Mediterrâneo. As caixas pretas é que guardam todas as certezas. O principal suspeito dos atentados de novembro passado em Paris teve hoje a primeira audiência na Justiça da França. Salah Abdeslam ficou em silêncio no tribunal. Ele é acusado de organizar os atentados que mataram 130 pessoas e foi preso em março, na Bélgica. Segundo o advogado, Abdeslam está abatido por causa da vigilância 24 horas por dia na cela. Um integrante do Grupo Especial da Polícia Civil do Paraná está sendo investigado por abuso de poder. Na quarta-feira, seguranças impediram o policial Antônio Gabriel Castanheira de entrar num terreno na região metropolitana de Curitiba, onde fica a casa dele. Os seguranças disseram que a ordem veio do dono do terreno. O policial pegou o que parece ser uma bomba de efeito moral. Em seguida, foi até o carro e apanhou um fuzil. Depois, derrubou o vidro da guarita. Já no terreno, o policial soltou uma bomba de fumaça. Ninguém se feriu na confusão. A defesa do policial declarou que ele agiu no exercício do direito de ingressar na residência dele e que usou moderadamente os meios necessários contra a ação para impedir o acesso. A Corregedoria da Polícia Civil afastou o policial e determinou que ele devolvesse as armas da corporação. A polícia prendeu 7 suspeitos de participar de uma rede de compartilhamento de pornografia infantil no interior de São Paulo. Entre eles está um diretor de ensino aposentado, de 73 anos, e um estudante de medicina, de 23. Os policiais fizeram buscas e apreensões em 6 cidades. Um hacker fez a denúncia. Ele descobriu a troca de fotos e vídeos de crianças e entregou os nomes e endereços para a polícia. Uma mulher foi alvo de uma flecha perdida no Pará. O braço dela foi atingido quando um ônibus passava pela rodovia Mário Covas, na região metropolitana de Belém. Um praticante de arco e flecha num condomínio próximo errou feio o disparo. Ele mesmo levou a vítima para o hospital e ela já foi liberada. Amanhã faz um mês que 2 pessoas morreram no desabamento de um trecho da ciclovia da Niemeyer, no Rio de Janeiro. Um relatório da consultoria contratada pela prefeitura concluiu que a ciclovia teria que ser 12 vezes mais resistente para suportar a onda que provocou o desastre.
Os dados ainda são preliminares, mas os técnicos e engenheiros do Instituto de Pesquisas Hidrográficas e da COP, o FRJ, já encontraram uma boa pista sobre o que derrubou o trecho da ciclovia. Analisando o projeto da ciclovia, os especialistas chegaram à conclusão de que o trecho que foi derrubado precisaria ser pelo menos 12 vezes mais resistente do que era, para suportar a força das ondas do mar. No dia do acidente, no nosso conceito, do nosso ponto de vista técnico, temos uma força de baixo para cima de 3 toneladas por metro quadrado. O problema é que a estrutura que tombou de 25 toneladas foi projetada para resistir a um impacto de meia tonelada por metro quadrado. Segundo os técnicos, para resistir a uma onda com força de 3 toneladas por metro quadrado, o trecho teria que ter uma resistência de mais de 6 toneladas por metro quadrado, ou seja, 12 vezes maior. 2 pessoas morreram no desabamento. A prefeitura anunciou que está negociando os acordos de indenização com as famílias. Ainda não há prazo para a reconstrução do trecho que caiu, mas o prefeito disse que a obra será feita pela mesma empresa que construiu a ciclovia, o consórcio Contemate Concrejato, sem custos para o município. Em relação a esse período agora, até que você tem uma responsabilização efetiva da empresa, ela está assim sentando na mesa com a GeoRio, discutindo, e me parece que ela é a responsável por aplicar essa solução que vai ser encontrada. Em relação a... E tem custo esse? Não, nem por um decreto. O que está muito claro para todos nós é que houve um problema de projeto, de novo, uma investigação policial vai identificar a responsabilidade específica. Vamos ficar aqui debatendo se é projeto executivo, projeto básico. Feita essa conclusão, a empresa responderá pelos seus atos se ela for responsável, como eu acredito que seja. O prefeito disse ainda que a GeoRio, empresa da Secretaria Municipal de Obras, está revisando toda a estrutura da ciclovia para prevenir riscos em outros pontos. O consórcio Contemate Concrejato, que construiu a ciclovia, voltou a afirmar que tem compromisso com a apuração rigorosa dos fatos, que está colaborando com as autoridades e realizando uma investigação interna, mas que só vai se manifestar depois do fim das investigações. Vamos ver como fica agora a previsão do tempo para este fim de semana com a Maria Júlia Coutinho. Então vamos lá conversar com ela em São Paulo. Olá, Maju, você quer começar por onde hoje? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, eu começo falando sobre a situação de momento em alguns cantos do país. Como previsto, a chuva chegou em parte do sul, sudeste, até mesmo do centro-oeste. Olha aqui, as imagens de satélite mostram um núcleo de nuvens bem carregadas sobre essa área aí que eu citei. Nesse momento está chovendo em Lages, Joinville e Floripa, em Santa Catarina, Lages com apenas 11 graus, Curitiba, no Paraná, e Presidente Prudente, aqui no interior paulista. A baixa pressão é que está provocando essa chuvarada. Ela vai girar, se deslocar em direção ao oceano e as instabilidades vão continuar em parte do sul, do sudeste, até mesmo do centro-oeste amanhã. Por isso, tem alerta de temporais isolados em boa parte aqui, olha, do Paraná, de São Paulo, avança por parte de Mato Grosso do Sul e de Mato Grosso. Aqui tem a ver com a baixa pressão. Já nessa área aqui, na região norte, a chuvarada tem a ver aí com a combinação de calor e de umidade que são os responsáveis por esses temporais, Renata. E onde o tempo fica firme? Firme. Temos aqui tempo firme nessa área amarela, aqui no centro-oeste do Rio Grande do Sul, também em grande parte do Nordeste. A exceção é aqui, olha, litoral da Bahia até litoral do Rio Grande do Norte e em parte do litoral do Maranhão. Tempo firme também no Tocantins, nessa faixa no Pará, em Mato Grosso, em Goiás, grande parte de Minas, do Rio e oeste do Espírito Santo. Hoje está rolando o esquenta da virada cultural com shows no centro de São Paulo. Pode chover essa noite, pois tem uma linha de instabilidade a caminho da Grande São Paulo. Amanhã também deve chover, máxima de 22 graus apenas. Domingo com chuva, sobe para 24 a máxima em São Paulo. No Rio, esquenta, tem sol. 31 graus, mesma temperatura de Maceió, onde chove. Brasília, tempo firme e 28 graus. 33 em Porto Velho, também com chuva. 28 em BH com sol. 12 de mínima em Porto Alegre e 17 de máxima. Amanhã eu tô de plantão, Renata, e parece que vem uma nova onda de frio aí na segunda-feira para a parte do centro-oeste, do sudeste, para todo o sul do país. Então a gente vai checar se isso se confirma amanhã.
Então a gente volta a se falar na segunda-feira. Bom trabalho, bom fim de semana, Maju. Obrigada para vocês também. Boné. Terminou hoje a campanha nacional de vacinação contra a gripe. 41 milhões de pessoas do grupo prioritário tomaram a vacina. O resultado superou a meta definida, estabelecida pelo Ministério da Saúde. Em São Paulo e em Mato Grosso do Sul, a vacinação foi prorrogada. No Centro-Oeste, a preocupação com o vírus mais forte da gripe fez uma cidade inteira suspender serviços públicos e as aulas. Todas as escolas estaduais, municipais e particulares de Naviraí anteciparam as férias de 12 mil alunos. Foi bom, né? Porque daí que as crianças ficam todas juntas, estudando, daí às vezes tem um contaminado, pode passar para o outro, né? O hospital da cidade proibiu as visitas aos pacientes por 20 dias. O fórum e a delegacia diminuíram o atendimento. Nós fazemos um agendamento, designamos um horário para ela voltar na delegacia. Para quê? Para evitar que fique aquela aglomeração aqui. O motivo de toda essa preocupação é o avanço da gripe H1N1. Naviraí registrou 4 mortes apenas na última semana e não tem mais vacina nos postos de saúde. Já procurei em posto de saúde, já em clínica particular, não encontrei nem para comprar. A população adotou as máscaras para tentar se proteger do vírus da gripe. Só essa farmácia vendeu mais de 300 num só dia. Mas esse infectologista diz que o que funciona mesmo é a vacina e o cuidado com a higiene. Lavar as mãos, esse é fundamental. A vacina e evitar os aglomerados. Usar máscara somente naquela situação que demande esse fato. E não sair na rua usando máscara, porque isso não tem efeito nenhum. A mineradora Samarco quer retomar as atividades na região de Mariana. Ela está proibida de operar desde o rompimento da barragem de Fundão em novembro, quando morreram 19 pessoas. A primeira a dar o sinal verde para a reativação da mineradora foi a Prefeitura de Mariana. O município dá uma licença, onde autoriza a empresa a licença prévia a reconstruir os seus equipamentos e se preparar para um futuro funcionamento. A Samarco apresentou planos iniciais de reativação a técnicos dos governos federal e estadual, pedindo a desinterdição de parte do complexo de Germano para honrar os compromissos financeiros. A mineradora tenta obter autorização provisória de operação para funcionar com 2/3 da capacidade. E, segundo a Secretaria de Meio Ambiente de Minas, promete substituir o armazenamento de rejeitos em sistema de barragem, como a de Fundão, que se rompeu no ano passado. A proposta é depositar a lama em uma cava, um buraco de onde se extraiu o minério de ferro. Uma estrutura profunda, né? E a própria estrutura rochosa vem confinando a deposição, né? Então a gente tem uma força já natural ali, né, sendo imposta para conter os rejeitos que vão ser depositados. Mas as cavas não são usadas normalmente para receber rejeito. É preciso avaliar, por exemplo, se há risco de contaminação do lençol freático. Além disso, para conceder autorização, o DNPM, Departamento Nacional de Produção Mineral, exige que todas as estruturas das barragens estejam seguras, o que ainda não ocorre. Totalmente não. Ainda tem algumas obras a serem feitas. Por exemplo, reforços no dique de Sela e Tulipa, a nova barragem Santarém e o eixo 1 de Fundão. E essas duas últimas tem que haver o licenciamento ambiental. O Ministério Público declarou que não é contra a retomada das operações, mas impôs uma condição para dar o aval: que a mineradora resolva antes todas as pendências decorrentes do rompimento da barragem. A disposição na cava ela é provisória e paliativa, são métodos precários de disposição. E a Samarco não apresentou qual que é a proposta dela de retomada de atividade definitiva. E a gente vê um esforço muito maior da empresa em apresentar documentos para voltar a operar do que em efetivamente apresentar garantia de segurança e recuperação. É inacreditável que 6 meses depois o dano continue se agravando. A seguir, o governo prevê um rombo nas contas da